Fala pessoal, eu sou Cadu Caçaú e nesse vídeo aqui eu quero te apresentar um caminho de 4 passos para você conseguir soltar um pouquinho das suas ansiedades e seus medos aí do que pode acontecer no futuro. Eu falo isso como alguém que passou 5 anos viajando sem planos, né? Muitas vezes sem nem saber onde eu ia estar no próximo mês ou onde ia dormir semana que vem, e eu pude aprender alguma coisa sobre soltar um pouquinho do controle e conseguir navegar no fluxo, que é o que eu tô aqui para te ensinar. Então nesse vídeo aqui eu quero te apresentar um caminho muito prático de como lidar com suas ansiedades, beleza? Pega papel e caneta, anota o que eu vou falar aqui, são 4 etapas que vão te ajudar, assim, a liberar um pouquinho de espaço mental e encontrar soluções mais assertivas para lidar com os desafios que você tem à frente. Esse caminho de 4 passos se divide em 2 partes, né? Nos primeiros 2 passos são aspectos mais filosóficos mesmo, né? As coisas que você precisa entender sobre a realidade, sobre a vida, sobre como o seu pensamento funciona, para depois, então, você entrar na parte mais prática, que são como você resolver mesmo os desafios diante daquilo que você conseguiu entender dentro de você e sobre o mundo à sua volta. Então, se você já me acompanha aqui nesse canal, deixa o like clicando aqui embaixo que se ajuda esse vídeo a chegar a mais gente. E esse vídeo aqui pode ajudar muita gente, porque o que tem de pessoas passando por dificuldade com ansiedade, né, é um número crescente todo dia no mundo. E eu espero que esse material aqui chegue no máximo de pessoas possível, porque vai ajudar. Pra gente começar esse caminho de 4 passos, então, é primeiro você entender que existe um processo cognitivo que acontece dentro da gente que faz a gente gerar esse tanto de problema na nossa vida, né? Esse excesso de preocupação. E o primeiro passo para a gente conseguir iniciar essa caminhada, né, a libertação da preocupação, na minha visão, é a soltura do controle, é a rendição. É entender que, primariamente, você não tem controle. Você tem uma ilusão de controle. Você acredita que tudo está diante da sua capacidade de ação, mas não está. Existe uma sucessão infinita de fatores que fazem você não estar enxergando nem todas as possibilidades de sucesso, nem todas as possibilidades de catástrofe. O que isso quer dizer? Significa que tudo que você projeta, né, de imaginário de que tudo pode dar errado, não necessariamente é real. E que existem várias outras possibilidades de coisas acontecerem que possam dar muito certo, que talvez você não esteja enxergando. Fazer amizade com a incerteza é o que te ajuda a se abrir para o mundo das possibilidades, tá? Guarda isso daí. Fazer a amizade com a incerteza é o que te ajuda a se abrir para o mundo das possibilidades. E eu te prometo que até o final desse vídeo aqui você vai aprender que caminho é esse. Mas esse primeiro passo de rendição, de entrega, de soltura, de controle, é o que abre espaço mental, então, para você poder, então, soltar a ideia de tudo que você acredita que é real e que é o único caminho possível, né? O que é o único caminho não possível, catastrófico, impossível. Quando você solta, desarma um pouco isso, você abre espaço para que novas coisas surjam. E se liga que a dificuldade que você tem de abrir para a rendição, para a entrega, é a dificuldade que você tem de falar, não sei. Eu não sei. Eu não tenho resposta. E assumir que não sabe. Assumir que não tem resposta. Assumir um lugar de ignorância. A dificuldade de falar isso é o que gera todo esse tipo de caraminhola mental aí que ocupa tanto espaço dentro da gente. Mas a parte bonita é que não acaba aí. Eu não vou falar assim, não sei, pronto, acabou. Não, eu não sei, mas eu vou descobrir. Eu não sei ainda, mas eu tô no caminho de resolver. Tô no caminho de descobrir. E assim você abre espaço, então, para definir novos passos. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. A maioria das pessoas briga tanto com a sua própria mente que acaba vivendo 2 processos. Torna tudo excessivamente torturante. Qualquer desafio que é apresentado, qualquer coisa que acontece na vida que sai um pouquinho do controle, vira um problema gigante. Aquilo ali, então, se torna um caos na vida, muitas vezes gerando o próprio caos, né? Porque você está olhando para o problema, você vai gravitando na direção do problema. Você está só olhando para lá, não está olhando para a solução. Então, a pessoa começa a viver um processo de autotortura, de autoflagelação no caminho, então, de tentar atravessar os desafios de vida. Nesse desejo excessivo de controlar tudo, de ser perfeito em tudo, de acertar em tudo, você acaba gerando uma tortura consigo mesmo. É uma pressão que você está colocando nesse controle, isso que é um aperto que você está colocando sobre sua mente 100% do tempo. E quando não caminham com essa tortura excessiva, com essa violência consigo mesmo excessiva, né, por falta de soltura de controle, às vezes elas nem caminham, né, nem tentam, porque só conseguem pensar que vai dar tudo errado mesmo. E a partir desse entendimento, nós podemos ir para o segundo passo, que é a aceitação dos seus processos mentais, é aceitar que os seus pensamentos estão passando, que eles não são fato, verídico, realidade. Não é o óbvio, não é a única vertente. E quando você aceita isso de verdade, você tem capacidade de olhar para o que passa na sua mente e não se identificar com aquilo e falar assim, caramba, tô eu aqui pensando que vai ser tudo um caos, mas
tá bom, deixa esse pensamento passar, deixa isso me atravessar, isso está trazendo para mim um alerta, isso está trazendo para mim uma oportunidade de eu refletir sobre melhores caminhos a se tomar, mas não quer dizer que essa possibilidade que eu estou enxergando é a única. Guarda isso para você, tá? A negação dos seus pensamentos é a causa raiz do seu sofrimento. A negação do que você está pensando, né? Você não querer estar pensando aquilo é o que te causa tanta injúria. Na Escola do Fluxo eu sempre falo sobre isso, sobre como a negação é uma cessação do fluxo, né? Então existe algo te atravessando, existe algo acontecendo e que eu quero impedir aquilo ali de acontecer. Eu não quero estar pensando essas coisas, eu não quero estar visualizando esses cenários e tal. Então você está represando alguma coisa. E conforme essa represa se forma, mais pressão aquilo ali vai fazendo dentro de você, chegando a causar sofrimento físico no corpo. E olha, eu sei como que dá medo olhar para esses pensamentos que muitas vezes são assustadores, mas não tem outro caminho de se libertar deles do que se não dando passagem para eles. Se você nega eles, eles voltam e voltam e voltam e vão ficar te atormentando aí por um bom período de tempo. Então o caminho não é negar e nem brigar com seus pensamentos ansiosos, querendo que eles não existam, mas aceitar que eles existem, simplesmente olhar para eles e falar assim, tá, pensamento ansioso está acontecendo, o pensamento ansioso não sou eu. Como se estivesse olhando para um filme aqui, tá vendo para uma tela, assim, tá aqui um cara falando comigo, esse cara não sou eu. Mesma coisa, tem um pensamento aqui falando um monte de coisa, gerando um cenário aqui, mas isso não é real, tipo, eu tô só assistindo uma coisa, sabe? Mas para te facilitar esse processo, vamos aqui na racionalidade, vamos aqui na biologia da coisa. Por quê que a gente tem esses pensamentos dessa natureza, né? A gente evoluiu ao longo de milhões de anos e a gente desenvolveu padrões cognitivos para reconhecer o mundo à nossa volta. E a gente desenvolveu padrões cognitivos para a nossa sobrevivência, que minimizem os riscos, que otimizem os nossos usos de energia, para que a gente possa, então, sobreviver por mais tempo, com o mínimo de esforço, com o máximo de recurso, né? Agora, os momentos que a gente vive hoje não são os mesmos que os nossos antepassados viveram há muitos anos atrás, há milhões de anos atrás, mas a rede aqui, né, de como esse corpo aqui evoluiu é a mesma. E a gente tem uma coisa dentro de nós chamada viés de negatividade, que é um padrão de pensamento catastrófico. É natural da nossa mente imaginar tudo dando errado. É natural da nossa mente prezar pela nossa sobrevivência, pelo nosso desejo também de poupar o máximo de energia possível. E se a gente ver apenas padrões que juntam peças ali de risco, de medo, a nossa mente vai esperar lá de estar reconhecendo aqueles padrões o tempo inteiro. É da nossa biologia isso aí. E nesse viés de negatividade, o nosso cérebro comete 3 grandes erros, que ele superestima as ameaças, então ele acredita que tudo aquilo que é possivelmente ameaçador é muito mais do que deveria ser. Ele subestima os recursos, então ele acredita que a capacidade que você tem para lidar com aquilo, ou os recursos, dinheiro que seja, que você tem para lidar com aquelas adversidades é muito menor do que realmente é. E ele também subestima as oportunidades, ou seja, ele diminui o potencial de coisas boas acontecerem. Em resumo, todos nós somos macacos bípedes sem pelo medrosos. Nós evoluímos para achar que a vida é mais difícil do que ela é, que os recursos e dinheiro disponíveis são mais escassos do que eles realmente são e que as oportunidades são praticamente inexistentes. Nós evoluímos para pensar dessa maneira. Cabe a nós, em 2022, seres conscientes, criarmos um caminho cognitivo novo que elimina essa viés de negatividade de nossas vidas e traz, então, novas formas de olhar para a vida e lidar com ela. Vamos agora para o terceiro passo. Até aqui foi a parte mais cognitiva, né? Os entendimentos importantes aí para a gente entender como lidar com a nossa própria mente e com a vida. Agora vamos para a parte prática. O terceiro passo desse caminho é você começar a anotar todos os seus pensamentos ansiosos. É você tirar da sua mente, literalmente, através de movimento e botar no papel. No momento que você está lá tentando dormir, a mente está acelerada, você não consegue dormir pensando tudo que tem que fazer amanhã, todas as coisas, se a conta vai pagar, se o boleto, tudo mais, vai escrevendo. Escreve. Você vai ver instantaneamente como você abre espaço dentro de você e você consegue, então, criar depois prioridade e plano de ação para lidar com isso. Essa é a forma mais simples e mais eficaz utilizadas em diversas abordagens terapêuticas para você lidar com suas ansiedades, que é anotar, estabelecer prioridade e definir um plano de ação. Conforme você começa a colocar os seus pensamentos no papel, você objetifica eles, você tira eles de você. Esse objetificar, sabe o que é objetificar? Objetificar é você falar assim, isso aqui não sou eu. Isso aqui é um caderno, né?
Então, isso aqui que eu estou escrevendo, essa ideia aqui que eu acredito ser real, esse pensamento, essa preocupação aqui, é algo que está fora de mim. E quando está fora de mim, eu olho para aquilo e falo assim, interessante, o que eu faço com isso agora? Para que isso aqui serve afinal? Como é que eu vou usar esse negócio? Então, se a sua preocupação é pagar a conta no final do mês, quitar a dívida, tirar nota boa na faculdade, finalizar a dissertação do mestrado, que seja, anota isso e depois vai quebrando essa preocupação em todas as micro tarefas que você conseguir desenhar, quebrar aquilo ali, para que você perceba o seu avanço para, então, solucionar esse problema. Não ignore essa etapa, hein? Compra um caderno para isso e escreve à mão. Me agradece depois. Isso não vai ser apenas fundamental para você eliminar suas ansiedades, sua preocupação com o futuro, mas para você conseguir avançar com a sua vida, para você conseguir desafiar-se a si mesmo e saber para onde você está arrumando, o que precisa ser feito, o que você é capaz de fazer hoje, amanhã, essa semana, que vai então pouco a pouco eliminando todas essas preocupações da sua vida. E o último passo desse caminho, e talvez um dos mais delicados, que as pessoas mais têm dificuldade também, é diminua a autocobrança, diminua a autocrítica, diminua a autochibatada que você se dá quando você só consegue pensar que a vida tá uma merda, que vai tudo dar errado. E eu te falo isso como alguém que é muito crítico, que já fez muito esse autoflagelação, essa autocobrança consigo mesmo e que aprendeu como contornar isso, como trazer um pouco mais de candura e ternura para lidar consigo mesmo. E eu digo que esse é um dos pontos mais delicados porque, de fato, a maioria de nós cresceu com muitas críticas, muitas pressões, muitas expectativas sobre nós mesmos e acabamos, então, nos tornando adultos assim também. Adultos que também são críticos, que se cobram demais, que têm uma pressão sobre si e sobre os outros, uma cobrança de si e dos outros, que só gera esse grau de estresse na vida, né? E aí quando eu venho aqui pra vocês eu falo, calma, desacelera, galera, vamos aprender a respirar aí, ó. Respira fundo, vamos meditar junto, vamos fazer um desafio de meditação lá no Instagram e tal. É pra isso, é pra você conseguir aprender como sentir o teu corpo, como sentir o que acontece na sua mente e conseguir encontrar espaço dentro de você para lidar com tudo que te acontece, sem que você gere tanta pressão sobre si mesmo. Para você ser capaz de fazer isso, você primeiro precisa aprender a harmonizar a tua respiração, cara. Se você está participando, se você já participou de algum desafio de meditação comigo, você sabe o benefício que essa prática tem para trazer para você essa perspectiva sobre o diálogo interno. Como que eu falo comigo mesmo aqui dentro dessa cabeça? Como que eu me trato, sabe? Esse é um ponto fundamental para a gente conseguir ter vontade de mudar, de trazer novas condições de vida, de trazer um planejamento, trazer uma organização pessoal, sabe? Sem esse pilar básico, assim, de paciência consigo, de compaixão consigo, o progresso fica muito mais doloroso. Vou fazer uma analogia aqui, ó. Imagina o seguinte, imagina que você tem um cachorro, um pincher neurótico bravo lá, que é raivoso o tempo todo. Você chega perto do bicho, o bicho é puro ódio, puro suco do mal, querendo ele te morder, querendo te machucar o tempo inteiro e tal. Você tem raiva dele. Quando você chega perto dele, você já tá puto com ele. Tu trata ele mal, tu não quer que o bicho seja daquele jeito, você fica revoltado porque ele te morde. Você acredita que se aproximar dele com mais raiva dele vai ajudar ele a mudar o comportamento dele? Você acha que esse é o caminho? Ou você acha que talvez um pouco mais de paciência, candura, um pouco mais de respeito, né, pela energia desse outro ser, né, talvez te traria uma outra forma mais harmônica de lidar com ele. É uma coisa muito básica, mas que muitas vezes a gente não enxerga, né? Eu demorei muito tempo para enxergar isso, assim, como eu esperava ter uma mente produtiva, boa, aspirante ao crescimento e tudo mais, se eu a tratava com violência o tempo todo. Essa consciência, né, que trata propriamente algo surge dentro de mim, trazendo preocupações, anseios, inseguranças e tal. E esse eu aqui, então, que percebe isso acontecendo dentro de si o tempo inteiro puto, porque tá pensando sobre tudo isso desse jeito. Essa não era a forma mais adequada de lidar. Cuidar da nossa mente, muitas vezes, pode ter um caminho similar a cuidar de um animal machucado, um animal ferido, um animal traumatizado. É o mesmo caminho, sabe? Com um pouco mais de candura, paciência e ternura consigo,
que você é capaz de remodelar todos os circuitos neurais, toda a sua forma de pensar sobre si e sobre o mundo. Existe uma razão para esse ser desse jeito, existe uma razão para aquele cachorro ser daquele jeito, existe uma razão para sua mente ser desse jeito. Existem medos, existem inseguranças, existem preocupações, existe um monte de coisa. E eu te garanto que um caminho harmônico, fluido para você mudar tudo isso não é brigando mais consigo mesmo, se julgando mais, se culpando mais. Não, é com mais compaixão e mais ternura consigo e com seus próprios processos. É isso aqui que te ajuda a fazer todos os passos anteriores e a aceitar o funcionamento da sua mente para então criar novos funcionamentos para sua mente. A partir do momento que você entende os 2 primeiros passos que eu falei aqui, sobre rendição, sobre aceitação, sobre entender que você não tem controle sobre tudo e sobre aceitar que seus pensamentos são os passageiros, aí então você define suas prioridades, nota elas, transforma elas em planos de ação, em atitudes que você precisa tomar e também age sobre elas com paciência, com candura. E isso vai te levar longe. Isso é você dar o direcionamento para o que você quer fazer e ter a firmeza de ir caminhando naquele lugar ali com abertura de coração, aberto até para as infinitas possibilidades que talvez você não tenha nem enxergado no seu plano de ação, mas que com um pouquinho mais de coração aberto talvez você esteja apto a vê-las no meio do caminho. Se liga de ter na sua mente para onde você quer ir e não para onde você não quer ir, beleza? Você naturalmente vai gravitando, o teu corpo vai indo na direção daquilo que você está olhando, tá? Isso acontece no dia a dia o tempo todo, eu aprendi isso andando de moto também. Então, foca onde você quer ir e vai com paciência que você vai longe. Um passinho na frente do outro, caminha que o caminho se abre, beleza? Vai com confiança que foi para isso que você veio aqui. Espero ter te ajudado com esse vídeo aqui. Se você gostou dele, provavelmente você vai gostar desse aqui também. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.